Sejam bem-vindos ao NPWcast. Meu nome é Gabriel, sou diretor da NPW Digital, uma consultoria de RH com especialização em recrutamento e seleção de profissionais e também desenvolvimento humano. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que é superação e como a superação ela gera conquistas e sucessos. Para isso, eu tenho aqui dois super convidados, dois amigos meus, e hoje o papo vai ser super bacana, vocês vão conhecer um pouquinho da história deles, mas antes vou passar um pouquinho do histórico deles, né? Então vamos lá, eu tenho aqui o Igor Volpe, ele é sócio-diretor da empresa Ovos Volpe e também da Mave Construtora, tem mais de 15 anos empreendendo aí no mercado, formado em engenharia de produção pela Universidade de São Judas. Tudo bem, Igor? Joia, um prazer imenso estar aqui com você, Gabi. Satisfação, obrigado pelo convite, gratidão ao público. Espero contribuir um pouco aí com um pouco do conhecimento no tema e tamo aí. Maravilha, show de bola. Também tenho aqui o Rodrigo Almeida, também é o sócio-diretor da empresa Ovos Volpe, também da Mave Construtora, mais de 10 anos empreendendo e formado em engenharia civil pela UniABC. Tudo bem, Rodrigo? Ótimo dia, Gabi, tudo bem, graças a Deus. Espero que hoje seja um dia extraordinário aqui pra gente, de muita troca de conhecimento e sabedoria aí. Legal, até inclusive pro pessoal que está assistindo, sejam empreendedores, sejam funcionários, as histórias que a gente vai contar aqui vão ser inspiradoras e eu espero que vocês utilizem isso até para superar aí as adversidades do dia a dia. Mas antes até de a gente começar a falar um pouquinho, eu acho que era legal vocês contarem um pouquinho sobre como surgiu a ideia dos Ovos Volpe, né? O que é Ovos Volpe, como surgiu e como vocês superaram, né, os desafios até o momento que vocês estão hoje. Eu imagino que tenham várias histórias, mas entendo que vocês vão escolher algumas aqui para compartilhar. Quando né? você convidou a gente, cara, pra vir pro podcast e falou assim, ó, o tema a gente tem pré-definido, mas caso vocês queiram mudar, você me fala. Quando você veio com vencer desafios, superar desafios, o Rodrigo olhou pro outro e falou, é o que a gente fez a vida inteira. Então eu acredito que para você que tá nos assistindo de casa, a gente vai poder agregar muito com o assunto. Legal. O tempo é um pouco curto, se o Gabi quiser montar um seriado de superar desafios, a gente vai estar vocês sabem que vocês vão estar sempre bem-vindos aqui pra gente fazer vários episódios. A gente acabou até comentando no off sobre alguns que a gente vai comentar aqui legal e eu acho que vai ser bem agregador. Conta aí, como surgiu? Então, Gabi, a história da Ovos Volpe, cara, ela surgiu assim de uma ideia, na verdade, né? Que essa ideia não foi nossa, essa ideia. Foi de um sócio nosso, terceiro sócio nosso, que é o Johnny. E o Johnny, ele veio do interior pra Praia Grande, pra vender mandioca. Ele vendia mandioca de porta em porta na rua. O Johnny, nosso sócio, lá, quando você fala que você nasceu em Engenheiro Coelho, cidadezinha que é a mesma rua que sobe, a que desce, meu irmão, você não tem opção de emprego. Então era muito no campo. E o que ele trazia do campo para vender para Praia Grande era mandioca. Mandioca amarela de Engenheiro Coelho, Limeira, pessoal, é o melhor do Brasil. Vocês podem comer de olho fechado que vocês vão falar, nossa, que delícia é essa? É totalmente diferente de uma mandioca normal, tá? Enfim, e ele vendia de porta em porta. A mandioca lá na Praia Grande. Conheceu minha prima, casou com a minha prima e foi tocar a vida dele vendendo mandioca e a gente fazendo outras coisas. O Rodrigo a gente nem conhecia ainda. Na época. Aí, conta aí, amigão. E aí, vendendo mandioca, o tio do Igor, seu tio vendia... Meu tio vendia queijo, coalho, na praia. Em época de temporada. Eis que acabava a temporada, ele ia ser marido de aluguel, ia fazer coisa de construção, tal... E aí ele chegou a uma certa idade da vida dele que ele, já não conseguia mais fazer isso. Então o que ele começou a fazer? Numa certa temporada. Ô Johnny, você me fornece, vê com a tua família aí, você me fornece mandioca, que eu vou colocar no carro, vou sair vendendo de porta em porta no carro. Quando ele saiu de porta em porta pra vender no carro, ele topou com um senhorzinho, grisalho também, rapaz, que vendia ovo. Aí o senhorzinho virou pra ele assim, eu não fazia nem ideia disso. Eu e o Rodrigo, a gente nem imaginava que isso estava acontecendo lá nesse dia. Senhorzinho, moço,
você vende mandioca, quase ninguém compra mandioca. Por que você não vende ovo, que nem eu? Aí meu tio, é que eu não tenho a vinheta, a musiquinha, né? Ah, vamos lá na Lan House, eu te Sabe passo. aquele jinglezinho do ovo? Sim. Esse meu tio foi lá, comprou o pendrive, foi na Lan House, passou, foi no atacadista, comprou uma caixa, instalou o dedo, vendeu a caixa de ovo. Aí falou, porra, o negócio não é mandioca, velho. O negócio tem que ser ovo. Aí o negócio tem que ser ovo. Foi aí que meu tio começou a comprar, era ele e um outro primo e um amigo de rua, começaram a comprar e revender. O Johnny me liga. A gente não conhecia o Rodrigo ainda. O Johnny me liga. Amigão, eu sempre gostei de empreender, eu vendia roupa na escola, depois montei uma estrutura para fazer confecção, então tudo terceirizado e vendia aqui na Barão de Ladário. E aí ele me ligou e falou, amigão, por que a gente não monta uma distribuidora de ovos? Eu, como assim? Aí ele me contou toda essa história que eu tô repassando. Sim. Se o Johnny estivesse aqui, o nosso tempo ia ter que ser 2 horas. Mas é muito legal, o Johnny se comunica muito bem também, ia ser muito bacana um outro episódio com ele. Tá? Fica o convite aí, fica a dica, Fica cara. o convite. Boa. Aí assim, quando o Johnny me falou, a gente começou a pesquisar sobre. Cara, não tinha base de empreendedorismo, então era um desafio muito grande pra gente começar negócio. O que eu fazia era tudo terceirizadinho, eu tinha o preço de custo, colocava a margem sem imposto, sem nada. Quando a gente começou, tinha muito desafio sobre empreendedorismo, sobre vendas, a gente não sabia nada. Isso era em que ano? 2015? 2015. Final de 2015 para começo de 2016. Eu acho que tava nessa transição. Tava acabando a temporada do meio de ano de férias escolares e aí indo pro segundo semestre de 2015. Isso. Legal. Então, esse foi um grande desafio de começar um negócio sem conhecer do produto, sem conhecer sobre estruturação de clientes, como que a gente vai trazer clientes. Então, tivemos essa dificuldade inicial. Foi um desafio muito grande, porque, Gabi, pensa assim, compramos a mercadoria. Beleza, compramos a mercadoria. E agora? A gente contava com o tio do Igor, aqueles 3 rapazes lá, pra poder vender aquela mercadoria. Quando a mercadoria chegou, a gente sem conhecimento do ovo, veio um tamanho errado. E aí, o pessoal não quis comprar a mercadoria. E agora, o que a gente faz? Vamos colocar carro de ovo na rua. É que quando a gente começa a pensar muito na questão do ovo, parece ser uma coisa simples, né? Exatamente. Ovo. Mas assim, vocês tiveram que estudar sobre o tema. Sim. Né? Vocês tiveram que entrar a fundo, não só na parte de negócio, mas também o produto de vocês. Né? As variações, os tipos de ovos e qualidade, como manter o ovo mais fresco ou menos fresco, enfim, tudo isso. Vocês tiveram que estudar isso. Gabi, a sua cabeça, você consegue ter essa análise hoje. Pensa a gente tá em 2025, 32 anos, com 21 anos. 21 anos de idade. A gente não pensava sobre todos esses detalhes. Pensava que ovo era ovo. Ovo era ovo. Ovo era ovo. Então o maior desafio nosso foi assim. Compra ovo, vende ovo. Errado pra caber dentro do preço que o pessoal pagava. O que o pessoal falou pra gente? Se chegar nesse preço aqui, eu pago. A gente não tinha ideia de oscilação do ovo, não conhecia nada do produto. Nada. Trouxemos o produto errado, quando a gente pensou que ia vender, os caras, esse ovo não dá pra trabalhar. Viraram as costas. O que a gente teve que fazer? Correr atrás de venda. Corremos atrás de venda. E aí, qual que foi a ideia que a gente teve? Vamos colocar os carros de ovo para poder vender ovo na rua. Né? Então, pegou o nome de um, o nome do outro. Comprava carro sem entrada, financiado, carrinho velho mesmo ali. Sabe, pra poder... Isso na Baixada. Isso na Baixada. Lá, isso daí startamos lá na Praia Grande. Praia Grande. A gente começou, cara, no quarto da casa do Johnny. Literalmente na casa que ele morava, desocupou um quarto. E hoje vocês estão, obviamente, né, o público vai ficar sabendo, enfim, hoje vocês têm lojas, né? Então já não estão mais na etapa de ir de carro passeando ali e vendendo. Vocês têm as lojas. Quantas lojas vocês têm hoje? Hoje são 12 unidades e um centro de distribuição. Em São Paulo. Em São Paulo. O centro de distribuição. Isso. Hoje a empresa conta com toda uma estrutura de... Quantas pessoas trabalham hoje na empresa de vocês? Quase 100 colaboradores. 100 colaboradores. Direto e indireto, todo o setor logístico, tem 80% é próprio, uns 20% a gente terceiriza.
As lojas, todos os colaboradores a gente se preocupa com treinamento, com padronização. Então, os desafios iniciais fizeram a gente chegar nesse padrão. Mas um dos iniciais que a gente se pegou muito foi a parte de venda. Porque na nossa cabeça era o quê? Para quem que a gente vai vender? Quando eu vendi a camiseta, o que eu fiz? A gente tinha um cliente estruturamos, eu e o outro sócio que eu tinha, estruturamos o processo e vendia para o cara que já sabia que ia comprar. Ó, se vocês me estruturarem no custo tal, eu compro de vocês, pago tanto. Era assim. Não sabia sobre... como que eu vou buscar cliente? E prazo, preço, qualidade, não fazia ideia de nada. Então, e assim, a venda também e a questão de empreender, né? De ser empresário. A gente não tinha essa cabeça lá atrás que a gente tem hoje, com toda a bagagem que a gente veio adquirindo de experiência com o tempo. Entendeu? Então, tipo assim, a ideia era... a gente é vendedor de ovo. Nunca foi uma empresa, o empresário, o Rodrigo, o empresário, o Igor. A gente era vendedor de ovo, né? E aí o negócio começou a tomar forma mesmo ali, quando a gente já tinha ali umas 4 a 5 lojas, mais ou menos, né? Sim, cara, pra você ter noção, hoje, um exemplo, o aluguel mais caro nosso deve ser uns 14, 15 pau. Na época, a gente já vendia pra caramba. A gente tinha uma unidade nossa que era de Mauá, era na garagem da casa do Rodrigo, sempre focado para atender o marreteiro, que é aquele cara que compra de carro, sai vendendo porta em porta. Sim. Nosso público-alvo inicial era esse cara. Quando a gente... mas olha o desafio besta, que para uns é besta, para um cara que já tem cargo de empresário, que já sabe analisar custos, é normal. A gente precisa sair da garagem do Rodrigo, vamos procurar um ponto. Aqui a gente paga 0 de aluguel, achamos um ponto top, que é onde é a nossa loja hoje. Sim. O cara alugando por 2,5. E o desespero, mano, 2,5, velho. Vamos pagar um aluguel de 2,5. Como vai pagar 2,5? Como vai pagar esse aluguel de 2,5? 2,5. Se aumentar o preço, esses marreteiros não vai comprar com a gente. Olha o que passava por trás da cabeça, pensando só em preço, e não no agregamento de valor pro cara. Opa, hoje nossa margem é isso, vamos subir R$1. A gente vai conseguir pagar o aluguel, vamos conseguir... Até a gente mudar essa mentalidade, começar a olhar diferente. Agora, Igor e Rodrigo, lógico que vocês saíram lá vendendo porta a porta, o carro, vendendo ovo e tal, para 12 lojas, né? E quanto maior o crescimento, maiores as adversidades. Sim. Né? Mais superação vocês precisam ter, até porque a ideia é que não parem nas 12, que cresçam ainda mais. Nesse crescimento, quando vocês deram esse boom de crescimento de ter várias lojas, etc., que adversidades vocês foram enfrentando? Cara, Gabi, algumas, né? E como vocês conseguiram passar por isso? Primeiro, assim, com a gente era aquela parada, né? Do começo era, vamos contratar. Quem que vai contratar? Você vai contratar um conhecido, né? Sempre assim. E aí a gente foi montando loja e, não dava mais pra colocar conhecidos dentro da empresa. Você entendeu? A gente precisa contratar. Tá. E precisa contratar pessoas que não são do nosso conhecimento, entendeu? Pessoas mais profissionais. Então ali já foi um desafio. A gente romper essa barreira da contratação. Da contratação, né? Da contratação. Porque foi uma época muito difícil pra gente. Como que contrata? Como que contrata? Como que a gente faz pra contratar? Será que esse cara vai dar certo? Porque a gente não tinha, na época, um sistema redondinho, você entendeu? Porque o nosso negócio, ele gira muito em torno de dinheiro, certo? E dinheiro em espécie mesmo, dinheiro em espécie. E aí, as pessoas que nos rodeavam na época eram as pessoas de confiança. Então, a gente meio que dormia tranquila ali em confiar o dinheiro, certo? Porque vamos pensar assim, o marreteiro ele vinha, comprava mercadoria com a gente, 4, 5 mil reais, dava pra gente ali, a gente pegava esse dinheiro e levava pro banco. Só que a gente que fazia isso. E aí você confiar isso para um terceiro? Difícil? Foi difícil. Até criar processo pra trabalhar com dinheiro, demorou um pouco. Demorou. Então a gente ficou muito nessa de trazer pessoas conhecidas de confiança para nos rodear. Já tivemos surpresa. Se a gente for falar de todos os desafios, as decepções com pessoas, também a expectativa que a gente coloca, a frustração que a gente recebe, é aquela série que eu tô falando pra você, de uns 10 episódios aí. Mas hoje vamos focar nisso daí. Quando você começa a contratar, por trás você não tem uma integração.
Você não tem um treinamento de colaborador, começa a contratar. Aí a gente buscando ser cada vez melhor. Quando a gente decide formalizar treinamento, atendimento, quando a gente começa a implantar processos, toda aquela pessoa, todo aquele pessoal que você contratou de maneira informal, o cara já começa, opa, aqui eu não quero mais trabalhar. Tá mudando burocracia, muito, né? muita burocracia, tá mudando muito. E aí você começa a perder grande parte da equipe. Na época, quando a gente começou a formalizar, tinha 4 lojas, a gente tinha uns 20 funcionários, entre aspas. Ficaram 3, 4 com a gente. Todo o resto começava a reclamar e sair. E por um lado é bom, porque você começa a trazer a pessoa nova já alinhado naquilo que você quer. Por outro lado é ruim, porque a pessoa ela não se sujeita a mudar para vestir a camisa que ela já veste. Só que ela saiu da nossa empresa e vai entrar em uma que vai cobrar tudo isso dela. E ela vai se sujeitar a mudar em outra empresa. Agora, quando nesse crescimento, é claro que vocês como empresários, empreendedores, no primeiro momento era, a gente pode dizer assim, mão na massa, né? Muito. Era muito na mão na massa e tal, e tudo dependia muito de vocês ali. Vai crescendo, obviamente, se vocês precisam ter pessoas chaves ali, que são os seus líderes, né? Como foi desapegar para começar a passar para algumas lideranças, para algumas pessoas que seriam, sei lá, responsáveis pelas lojas, e aí eles reportando para vocês? Como foi superar isso? Porque esse é um dos grandes desafios de todo empreendedor, né? Sim. Largar o filho um pouquinho e deixar o filho andar sozinho com o outro. Cara, eu acho que eu fui o cara que eu mais amarrei essa evolução. Eu era muito centralizador. Muito centralizador. Era treta com o Rodrigo, com o Johnny, direto pra eu largar a centralização. Pra mim foi um baita de um desafio. Eu tinha aquela cabeça de ninguém faz melhor do que eu. Tá entendendo? E sendo que 99%, muitos dos empresários, eles pensam assim, né? Só que é um engano. Porque quando a gente começa a treinar a pessoa que vai se focar única e exclusivamente naquilo, você piscou o olho, ela tá fazendo melhor que você. Entendeu? Pra mim foi mais difícil. O legal, assim, foi que, como a gente participou de todos os da empresa, desde descarregar mercadoria, desde de entender o cliente, desde atender no caixa, revisar a caixa. Então, assim, a gente tinha todo esse know-how. A gente tinha todo esse know-how do negócio. E aí, assim, quando a gente começou para romper essa barreira, realmente foi muito difícil pra gente romper essa barreira. Só que quando a gente começou a olhar mais pras pessoas, aí a gente falou, opa, a gente consegue romper essa barreira, certo? Porque a gente colocou o cara ali pra trabalhar, certo? A gente fazia um acompanhamento com ele. Fazia esse acompanhamento e ia soltando ele aos poucos. Sim. Ele aos poucos. Pô, eu ia todo dia pra loja. Agora eu preciso ir 3 dias. Opa, 2 dias. 1 dia. E aí a gente consegue sair dessa operação de loja e olhar mais pro estratégico da empresa. Então esse foi um desafio que Agora, a gente teve. esses líderes que vocês têm hoje, eles, na sua maioria, eles vieram já prontos no mercado ou vocês foram capacitando eles? Ou seja, eles começaram com outras posições dentro das lojas até eles se tornarem líderes? Sim. Ou tá mesclado, tem as duas coisas? Tem mescla. Hoje a maior parte veio da base com a gente, que veio na pegada da cultura nossa, veio aprendendo. Teve uma época que a gente teve que buscar profissionais no mercado, profissionais mais capacitados, com gestão de pessoas, né? Só que assim, quando ele entra, a gente contratou, e quando esse colaborador ele entra na empresa, ele entra com puta conhecimento de gestão de pessoas. Mas nada do negócio. Nada de vendas. Sim. Entendeu? Então, assim, a galera nossa já tinha a pegada da venda, do desenrolar com o cliente. E a outra, só que nessa parte de gestão de pessoas aqui, eles já não tinham tanto. Agora, esse colaborador que a gente contratou, que já veio do mercado mais preparado, puta, pra gerir pessoas, excepcional. Só que aí é o trabalho lá que a gente viu lá no curso, entrou D1. Entendeu? Teve que fazer um trabalho com ele todo ali para ele entrar nessa cultura da empresa, para trazer ele para essa cultura. Ele passar por todas as etapas. Legal. E uma coisa que veio aqui na minha cabeça, e aí às vezes eu saio da pauta um pouquinho, tá? Então já vamos preparando aí de vez em quando. Mas veio na minha cabeça uma dúvida. Como vocês
montaram a empresa há praticamente 10 anos, 10, Sim. 11 anos, vocês passaram pelo período da pandemia também. Sim. Como foi lidar com a pandemia Cara, no negócio de vocês? Diferente de muitos ramos que foram prejudicados, a pandemia foi excelente pra gente. Foi onde a gente conseguiu alavancar muito recurso, inclusive, para melhorar muitas coisas na empresa. Então, assim, como é ramo alimentício, não fechou. E dava até dó de ver, porque o povo entrou num desespero tão grande que a galera ia para comprar uma cartela de ovo, vinha comprar, eu quero 6 cartelas. Pra estocar, né? Pra Pô, estocar. Você sabe que ovo é perecível. A gente passava até o Passava isso. direcionamento. Toda orientação passava. Você sabe que é perecível, né? Tenta armazenar na geladeira pra durar até uns 2 meses aí, mas senão você vai estragar. Não, fica em paz que não sei o quê. Cara, vender ovo virado no Jiraya. A mercadoria, a gente preza por qualidade e frescor. Sim. Então, todo dia sai da granja no final da tarde, de madrugada tá descarregando na nossa loja. A gente abria a loja 8 horas da manhã na pandemia, 9, 9 e meia já acabava tudo. Se atrasasse o caminhão e ele chegasse dentro do horário de loja, já tinha uma fila assim, ó, de uns 300 metros, cheio de nego para comprar ovo. Então, assim, dava até briga, porque um caminhão ia para as 2 lojas, na época a gente tinha 4. Então esse caminhão era quase impossível você interromper a descarga dele, mandar ele para outra loja, porque se olhava para trás assim, já não tinha mais ovo para vender do que era da demanda da nossa loja, tinha que ir para outra e 100 pessoas para você atender. Assim. A gente naquela época, a gente podia trabalhar na pandemia, por ser produto perecível, a gente podia trabalhar. Sim. Então, um desafio muito grande nosso era a orientação do pessoal, né? Para o pessoal não fazer aglomeração, para o colaborador ali se proteger, entendeu? Naquela fase. Sim, na fase mais aguda, né? A fase mais aguda ali. E aí é o que o Igor falou, parecia loucura, cara. Parecia loucura. O pessoal, quando ameaçou mesmo que vai parar... Tem um outro desafio. Imagina você ser pai de 300 clientes, porque você pensa assim, qual que é a função da nossa empresa naquele momento? Fornecer o marreteiro. Entre alguns comércios, poucos comércios, mais marreteiro. O que esse marreteiro... Acho que era legal explicar pra galera o que é um marreteiro. O marreteiro, pessoal, é aquele cara que coloca produtos no seu carro e sai para vender de porta em porta. No nosso ramo, ele é conhecido como marreteiro. Não é um nome pejorativo, mas é algo focado para ele pegar a mercadoria e sair vendendo de porta em porta, que ele tem a margem, paga os custos diferentemente do ambulante. O ambulante é o cara que monta lá a o lugar fixo barraquinha. ali. O marreteiro não. O marreteiro, ele põe a mercadoria dentro do carro e sai na rua vendendo. Certo? Então vamos lá. Aí você imagina que tem uma fila de 300 clientes. Desses 300 clientes, tem lá 100 caras que você nunca viu na vida. E a mercadoria contada para você fazer o atendimento. Por mais que existia uma fila, a gente teve que controlar a quantidade que cada um queria levar. Porque você, Gabi, você é meu cliente, você compra 10 caixas na semana. Pô, tu precisa fazer teu dinheiro para levar para tua casa, manter tua família. O fulano ali compra 5, o outro compra 20. A gente tentava dar prioridade para todos os clientes nossos, nas quantidades que eles já compravam. Não deixava também comprar mais, era justo com a quantidade deles, e o que restava tentava atender novos clientes. Porque se deixasse, o cara queria levar tudo. Eu quero o estoque inteiro. Aí você não atendeu ninguém. Então a gente teve que fazer um desafio muito grande, ter esse cuidado de saber como você vai atender os clientes que estão contigo, como que você vai conseguir dar atenção para os novos. E, cara, não conseguimos agradar todo mundo. Não dá. Mas era uma situação de calamidade ali, eu acredito que a gente conseguiu desenrolar bem legal. A solução para esses caras não ficar bravo com a empresa, entender a posição da empresa, se preocupamos em dar satisfação, em explicar. Esse trabalho a gente fez bacana. Mas em resumo, assim, o período da pandemia pra gente foi um período bom, assim, pra empresa. Não foi um período ruim, não. Chegamos a quebrar em nada. Foi um período de alavancagem mesmo. De alavancagem. Legal. Existia uma Ovos Volpe antes da pandemia e uma Ovos Volpe depois da pandemia. Agora, eu imagino que existam obstáculos, desafios que às vezes a gente, de repente, não consegue superar. Talvez não supere naquele momento, pode vir a superar lá na frente, mas naquele momento não supera. Isso gera frustração para vocês? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Seja um desafio profissional ou até pessoal, enfim, que vocês olhem e falem assim, puxa, eu queria fazer isso, eu queria ter isso, mas eu não consegui agora. Cara, Como vocês lidam com isso? Eu acho que tanto eu quanto o Rodrigo como o Johnny, a gente tem uma visão bem bacana sobre isso, porque é o quê? A gente não demanda
5 minutos para digerir. Porque você vai demandar energia num negócio que não tem solução, resolvido ele já está. Não tem solução, tá resolvido. Então, isso daqui não tá dando agora. Deixa em stand-by, se futuramente der, bacana. Tem 500 BO para resolver todo dia. A gente brinca que a gente não pode ver um probleminha, a gente tá lá para resolver. Isso é verdade. Isso é verdade, Gabi. E você que tá ouvindo, gente, problema todo mundo vai ter sempre. O que é um probleminha para mim pode ser um problemão para você e vice-versa. Fato é, tem que ser resolvido. Se não tiver solução, resolvido está. É isso aí. Eu posso até compartilhar isso com vocês. A gente, durante o período da pandemia, a gente sofreu, porque por sermos uma empresa de recursos humanos e principalmente focado em recrutamento e seleção, o mercado em si estava mandando embora as pessoas ou fazendo acordos para que as pessoas trabalhassem menos período, enfim, ficassem em casa, etc. Então não contratavam os serviços. E aí você, de alguma forma, tem que enxergar situações para sair dessa enrascada, vamos dizer assim. Né? Senão você acaba fechando a empresa. Né? E aí uma das formas que a gente soube superar é entender que determinados segmentos de mercado durante a pandemia eram afetados negativamente, mas tinham outros que eram afetados positivamente. Que é o nosso caso. Então, uma delas que foi positivamente foram as agências de marketing digital. Porque como a galera toda ficava em casa, então o investimento em marketing offline, outdoors, cartão de visita, folder, não se vendia. Então, o que se vendia mais? O digital, porque a pessoa estava dentro de casa, consumindo internet, televisão e assim por diante. Então, as agências elas não estavam preparadas para a grande demanda que as empresas estavam gerando para elas. E foi aí que a gente enxergou uma oportunidade. Sim. Então, o que aconteceu? Durante o período da pandemia, o mais grave, que foi 2020, 2021, a gente foi cavando, plantando sementes nessas agências, porque era onde tinha oportunidade. E olha que legal. E aí o que aconteceu? A partir daí a gente teve um boom gigantesco. Hoje a gente atende mais de 60 agências de marketing digital no Brasil, justamente por isso. Porque a gente acreditou que era um mercado que poderia utilizar do nosso serviço naquele período da pandemia. Que legal. Então, é você enfrentar as adversidades, mas com estratégia. Né? Não simplesmente entrar... Porque se a gente... É o que a gente sabe. A gente acorda... Quando a gente acorda, todo dia a gente vai enfrentar adversidade. Sim. Sejam 10, 15, 20, a gente vai enfrentar. Agora, se a gente entrar no desespero, a gente não consegue superar. Olha que legal. Foi um probleminha pra gente a pandemia, um problemão pra você. Sim. Probleminha nosso que tinha que administrar a mercadoria que já vinha vendida com uma margem um pouco mais alta, porque a demanda estava muito aquecida. E o problemão seu que agora, minha empresa depende disso, que eu faço. Onde que tá o X da questão? O foco na solução. Exatamente. Quando você fala sobre estratégia, é não bitolar no problema. Qual que é o foco que a gente precisa demandar para solucionar esse problema? E todo problema tem solução. Repito, se não tem solução, resolvido está. É isso aí, é isso aí. Bom, acho que a gente falou bastante coisa sobre superação, acho que a história de vida de vocês, como vocês empreenderam, de onde vocês começaram e para onde vocês estão indo. A gente conseguiu falar bastante coisa aqui. Obviamente a gente vai ter outras oportunidades, afinal de contas eu tenho certeza absoluta que a resenha aqui ficariam para vários episódios. Mas o nosso tempo está terminando. Rápido, hein? Rápido. Mas quando a conversa é boa, ela passa rápido. Rápido. E eu queria que vocês, primeiro agradecer a presença de vocês. Eu já falei isso pessoalmente, que a história de vocês é inspiradora, até para mim, como empresário. E eu queria deixar aqui um tempo para cada um, para fazer as suas considerações finais e também se despedir aí. Legal. Primeiro eu queria deixar uma mensagem ali pro público, né? Claro. Sobre desafio. Porque assim, cara, eu já passei por diversos desafios nessa vida e cada desafio que eu passava ali, sempre eu saía dali mais forte. Então você que tá passando por um desafio hoje,
que fala, cara, puta, eu não tenho solução para esse desafio, pode ter certeza que você vai superar e você vai sair mais forte desse desafio. E agradecer você aí pelo convite. Pô, o tempo foi curto, mas foi muito prazeroso ter esse bate-papo com você, contar um pouco aí da nossa história e agradecer mesmo, agradecimento total. Show de bola, gratidão, Gabi. Imagina. Valeu. Pessoal que tá ouvindo a gente aí, obrigado por chegar até aqui no vídeo. Gabi, meu, sem palavras, vocês já conhecem um pouco mais a fundo nossa história. Se quiser montar uma série aí, Ovos Volpe, todo dia vai ter episódio novo, até hoje. Todo dia tem um probleminha pra resolver. Então, pra você, público que tá em casa, eu vou até endireitar a postura, Gabi. Manda bala. Aquela boa e velha frase clichê. Eu vou repetir que depois você vai fazer um corte aí, editor. Que eu dei uma gaguejada, você vai fazer um corte. Pra você que tá em casa, aquela boa e velha frase clichê. Quando você tem um problema na vida, você nunca perde. Ou você aprende com o erro, ou você evolui e vence esse problema. Então, um desafio na vida não é problema. É sempre ou evolução ou aprendizado. Não bitolem. É isso Show aí. de bola. Show de bola. Bom, pessoal, agradeço. Quero aproveitar também ao público para continuar seguindo a gente nas redes sociais, tocar o sininho ali, marcar, seguir o nosso canal do YouTube, assistir outros episódios, temos vários episódios super bacanas. E vejo vocês aí no próximo episódio. Um abraço. Abraço. Tchau, valeu.